22, 23 e 24, que falam da humilhação, da exaltação e do ministério do Messias. 22, a humilhação, começa com as palavras da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? 23, o ministério do Messias, o Messias que se comparar ao pastor, por isso que Davi grita: o Senhor é meu pastor. E aí eu respondi àquela pessoa, João 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Eu disse para ele: a importância de um pastor é a mesma importância que nós damos à pessoa de Cristo. O ministério de um pastor, ele revela a beleza do ministério de Cristo no cuidado. E aí eu acrescentei em Efésios: pastores são presentes que Deus dá à sua igreja. Aleluia! E a segunda resposta para essa pessoa foi: pastores são pessoas que entendem que às vezes a solidão lhes cabe para que eles insiram outras pessoas em convívio familiar. E eu fui explicando para ela, e eu disse: eu sei que o nosso tempo não é um tempo muito fácil de falar de pastores, porque nós temos pessoas que não querem ser cuidadas. Muitos dos senhores que estão aqui já experimentaram isso, pessoas que não querem ser cuidadas, e que às vezes elas preferem evitar a dor do processo da cura, para enfrentarem a dor da enfermidade que as assola. Isto é, preferem ficar doentes, preferem ficar amargando tragédia do que receber de fato o remédio para as suas tragédias. E com isso multiplicam-se aqueles que são aversos à igreja. Pastores sofrem, mas como disse Paulo: pastor, cuida de você mesmo, não se preocupe com aqueles que não desejam ser pastoreados. Lembre-se, Deus te levantou para influenciar. E aqui eu começo a pontilhar o sermão, que é 4 tópicos, 4 dimensões, aquele clássico sermão pentecostal. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos aqui, então, Paulo dizendo sobre a liderança de Timóteo. E há 4 coisas que chamam a nossa atenção aqui, e eu preciso dizer. Primeiro, líderes são aqueles que influenciam aqueles que estão acima deles. Quando olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos um José que vai influenciar todo o governo, toda uma nação. José que vai virar o próprio protótipo de Cristo. Na tipologia bíblica, mais de 50 fatos da vida de José estão relacionados com a vida de Cristo. Ele foi aborrecido pelos seus irmãos, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Ele foi invejado pelos seus irmãos, Jesus foi invejado pela nata religiosa de Israel. Ele parou lá dentro de um poço, de uma cisterna de Macola. Jesus parou também, mas foi tirado de lá o 3º dia, ressuscitou. E é por isso que estamos aqui nesta manhã. José foi vendido, Jesus foi vendido. José vai parar no Egito e se torna salvador do mundo, porque deu trigo ao mundo. Jesus é o salvador do mundo e é o pão que alimenta as nossas almas. José tomou uma esposa gentia para si, e aqui é isso que acalora meu coração. José tomou uma esposa gentia. Jesus nos tomou como noiva, Jesus nos tomou como sua eleita. Bendito seja o Senhor por isso. Mas José traz aqui para nós o perfil da liderança. Líderes são aqueles que influenciam aqueles que estão acima deles. Líderes não se curvam. Virou moda em nosso tempo, queridos senhores. Pastores, lideranças, eu falo com todo temor e tremor. Pastores, lideranças, curvarem-se ante os ditames dessa sociedade. A maioria dos senhores sabem muito bem, estamos vivendo um mundo às avessas. Há poucos dias eu estava comentando com alguns pastores que a gente fica às vezes assombrado, espantado pelas notícias que ocorrem. Há poucos dias um assassino de mulheres foi levado ao corredor da morte nos Estados Unidos. E paz, meus senhores, assassino de mulheres, e mulheres pedindo em namoro, fazendo petição para que ele não fosse para o corredor da morte. Esse é o tempo que a gente está vivendo, um tempo muito difícil, um tempo onde governos tentam impor à igreja o que a igreja deve falar, o que pastores devem falar. E vocês sabem muito bem, já há pastores alinhando o seu discurso com o discurso do governo. Olhem para o nosso Brasil, temos pastores que querem atualizar a Bíblia. Eles não querem ser atualizados pela Bíblia, eles querem atualizar a Bíblia, porque é muito mais fácil dizer o que queremos para ficar bonito para o mundo do que dizer o que a palavra de Deus tem a falar com o pecador.
perto dos meus 50 anos, fico pasmo, porque criado, vendo santos, homens e mulheres de Deus, vindo à igreja com seus lenços para chorar, pedindo a Deus que os batizasse o Espírito Santo, que desse uma vida de santidade e de retidão. E eu tremo quando vejo, meu coração dói em ver hoje muitas lideranças, pseudo-lideranças, curvando-se antes de tanto da sociedade, pastores levantando bandeira LGBTQIA, pastores levantando bandeira, já temos aí marcha evangélica a favor do aborto. Pensem nisso, senhores. Nós estamos vivendo esse tempo, pastores que estão se curvando para governos. José não, José tem uma palavra para Faraó. José vai influenciar Faraó. E eu ouso dizer que aqui em Belfor Roxo, Deus levantou lideranças para influenciar. Deus não levantou lideranças para serem caudilhas. Deus não levantou lideranças, pastor Anderson, para que sejam sujeitas. Deus os levantou para fazer a diferença aqui em Belfor Roxo, para a glória do seu santo nome. José é aquele que vai estar ao lado de Faraó, influenciando, inclusive influenciando, para que ele trate bem a família eleita de Deus. E aqui é muito importante, eu ainda creio, Deus levanta pessoas para fazer a diferença. E a minha oração aqui a Deus essa manhã, e falo com o coração bem quebrantado, espero que Deus levante aqui no meio dos senhores, pastores que tenham acesso sim, tenham acesso a gabinetes, pastores que tenham acesso a locais, aonde a nossa teologia possa ser uma teologia pública, aonde possamos argumentar acerca da nossa fé e dizer, não, nós não somos homofóbicos, não, nós não somos alguém desleal, não, nós não somos alguém que estamos aí para impor moralidade a ninguém, mas nós temos a nossa ética, nós temos a nossa moralidade, nós somos um povo que teme a Deus e fomos levantados por Deus para preservação da moral, da preservação da ética. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus levante nesse tempo. Esse é o primeiro aspecto da dimensão da liderança. Gente que entenda, Deus me levantou para influenciar alguém que está acima de mim. É isso assim aí. Como José, assim como Daniel. Eu vou dar uma palavra aqui muito simples aos senhores. Como eu disse, pregar pastores sempre é um desafio. Eu sei que os senhores sempre estão lendo a Escritura Sagrada, por isso é um desafio. Falo isso com temor e tremor. Mais ou menos, olhe para Daniel, vai para Babilônia, uma orquestração, uma sinfonia de corrupção. Mas Daniel não se curva aos titanos, ao contrário, ele vai influenciar não apenas a Babilônia. Lembrem disso, Babilônia caiu, mas Daniel está de pé. Babilônia fui, mas Daniel está de pé até o fim. E o que chama a minha atenção é, ele é bênção para Nabucodonosor, ele é bênção para Nabonido, mas também quem está entrando no Império Persa vai ser influenciado pela fé de Daniel, a ponto de um rei e pergunta a Daniel, será que o teu Deus pode te livrar? E Daniel grita, rei, fique tranquilo, porque o meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Oh, alaba, sim, alaba. Aleluia! Que não sejamos influenciados. Eu estou há pouco tempo em Paraná do Sul, mas Deus me deu algumas oportunidades de ouro. Eu estava conversando com alguns pastores aqui, e eu estava dizendo, a cidade onde estou hoje, lá, por graça de Deus, é uma cidade que está praticamente dominada por algumas famílias, uma em peculiar, e eu tive a oportunidade de orar na casa do patriarca de determinada família, que até saiu em reportagem, e eu lembro da esposa do patriarca chorando, conversando comigo sobre Bíblia, e ela com lágrimas nos olhos, eu e o outro pastor, que faz parte da nossa convenção também, está na nossa coordenadoria sul-fluminense, e ela com lágrimas dizendo, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Eu não quero que alguém diga para mim, não, você é uma bênção do jeito que está, faça o que você quiser. Eu preciso de alguém que aponte o caminho, eu preciso de alguém que seja guia.
que alguém seja luz. Glória. Por isso, nessa manhã, senhor pastor, seja presidente ou auxiliar, lembre-se, você foi levantado não para ir para a correnteza, você foi levantado para influenciar, não para ir para a maré, mas influenciar. Isso aí. Silvia, o primeiro ponto, a liderança, ela influencia aqueles que estão acima, superiores. A liderança também influencia aqueles que são pais, aqueles que estão, como a gente diz, na lateral. Volto a reportar meu exemplo de Daniel, que é a maior figura da nossa cosmovisão cristã no mundo antigo. Daniel, na cidade santuário pagão Babilônia. Daniel, que vê muitos jovens que para lá foram transportados, não como estudantes de intercâmbio cultural, mas foram como escravos, com a coleira no pescoço. Daniel decide ser influência, só que ele não é influência só para rei, ele não é influência só para imperador. Daniel é influência para quem está do seu lado, seus amigos. E aqui eu preciso dizer isso com carinho, por favor, senhor pastor, ouça com carinho o que eu vou dizer. Daniel é alguém que influencia quem está na lateral, seus amigos são guindados à posição de destaque. Ele não é alguém que pensa somente em si, ele não é alguém que olha somente para si, ele olha para alguém que está do seu lado, alguém que o acompanhou no meio da jornada, alguém que foi junto com ele para a Babilônia. Ou que nesta manhã Deus nos dê corações para que nós abençoemos aqueles que estão aos nossos lados. Os senhores sabem muito bem, uma das feridas de muitos ministros em nossas igrejas evangélicas, eu escrevi um artigo para a FATEBIRP, Faculdade Teológica de Ribeirão Preto. Nós estávamos elencando um artigo sobre o porquê há muitas vezes cisões em nossos ministérios assembleanos. E a FATEBIRP, ela é uma faculdade que está ligada ao campo do Belenzinho. E eu escrevi esse artigo, teve muita repercussão, e eu disse que muitas das vezes essa cisão ocorre porque nós mesmos não vigiamos o nosso coração. E eu falo com carinho, pastor, influencie quem está ao seu lado. Quem está ao seu lado pode ser uma bênção. Não deixe o seu co-pastor de lado, não abandone. É contundente dizer isso, que muitas das vezes em nossas igrejas abandonamos, deixamos aqueles que estão na caminhada conosco, porque recebemos uma novidade, recebemos alguém novo, tratemos o novo, mas não esqueçamos aqueles que estão ao nosso lado, que eles possam, juntamente conosco, caminhar no mesmo patamar, indo para o mesmo lugar, para a glória do Senhor nosso Deus. Daniel não esquece dos seus pais, ele influencia aqueles que estão ao seu lado. E nessa manhã, quero já continuar esse segundo tópico e caminhar para o próximo, dizendo isso nessa manhã. Pastor, você foi colocado para influenciar quem está ao seu lado, para fazer com que outros sintam o desejo de serem como você. Eu hoje, por bondade de Deus, eu sirvo a igreja de Cristo. Eu estava esses dias chorando, lembrando da minha conversão. Já há mais de 30 anos que eu sirvo a igreja de Cristo. Já 2 décadas envolvido na docência, no ensino, 2 décadas, viajando esse país, e algumas vezes, por bondade de Deus, fora dele, falando a palavra do Senhor. E eu estava pensando esses dias, que coisa mais bonita que eu estou vivendo. Eu estou, por bondade de Deus, pastoreando uma pequena congregação no interior, num lugarzinho chamado Barão de Angra, entrada de Três Rios, faz divisão entre Paraíba do Sul e Três Rios. Um lugar muito carente, muito difícil. E agora, há poucos dias, nós ministramos a palavra do Senhor lá, e um rapaz que foi o cara que mais vendeu arma, mais vendeu droga, irmãos, lá na cidade, se converteu, ele entrou chorando, disse que palavra falou comigo, e ele chorou tanto que o porta no nariz ficou grudado no meu terno, de tanto que ele chorou. Só que o que me comoveu não foi isso, o que me comoveu foi no final, o filho dele, pegando nas minhas perninhas, irmãos, aquilo, e se eu chorar, não reparem não, porque não tem como quebrar o coração. Um menininho que deve ter uns 4, 5 anos, agarrou aqui na minha perninha e disse assim: eu quero ser igual ao Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. E a lágrima não contigo, a lágrima veio no meu olho, uma criança de 4, 5 anos, e eu agradeci a Deus e disse: Deus, eu posso não estar
pessoas ao lado tenham acesso e entendam o que é que eu sou. Eu sou apenas um servo de Cristo que estou aqui para resplandecer a glória de Cristo. Glória! Deixa eu quebrar o protocolo aqui. Eu já estou caminhando já para o final do sermão, mas eu gostaria que você cumprimentasse o pastor do seu lado, nessa parte do Senhor, já aproveitasse para socializar com ele, e dizer para ele que bom que Deus te levantou. Chega para influenciar. Eu não posso falar nada. Ele é grande! Eu ouvi uma palavra ali, me permite falar isso, tá, pastor Anderson? Te amo, você sabe, pastor Anderson, você estava conversando com ele ali na mesa, e você está aqui nessa imagem, pastor. Irmão, que palavra bonita que ele falou para mim. Aqui, ó, já vou aplicar no seu Pablo. Ele disse, estou assim, mano. Pastor Legon, pastor Germano, falaram, vem, cara. Eles me influenciaram a estar assim, nesse ambiente de amizade. Deu para entender a influência, pastor. Deus te plantou, não vou deixar para você influenciar os seus pares, pastor. Eu achei isso tão gostoso quando ele disse isso para mim, irmão. Eu sei que ele nem percebeu, mas meu rosto encheu de sorriso quando ele falou isso. Pastor Legon, pastor Germano, me disseram, vem, mano, tem lugar para você. Entenderam isso? Oh, a liderança, ela influencia quem está em cima, quem está na lateral, mas também a liderança, ela influencia quem está abaixo de nós. E aqui eu falo com cuidado, para não ser de maneira nenhuma ofensivo, para que eu não seja de maneira nenhuma mal interpretado. Olhem para Neemias. Neemias, todo mundo conhece o livro de Neemias. Há alguns que pautam o livro apenas pela questão de liderança, mas o livro de Neemias é um livro que fala de pelo menos 4 temas essenciais para nós. O primeiro tema é a oração. O livro é um livro de oração. O segundo tema é avivamento. O livro de Neemias tem o seu ápice quando no capítulo 8 e 9 o livro da lei é lido, explicado e aplicado, e o povo chora, se humilha e abandona pecado diante da presença de Deus. Só que o livro não se resume a isso. O livro mostra o concílio entre profissão e vocação, mas o livro vai um pouquinho mais além e ele pega nesses limites da liderança. Neemias é um líder e ao ler a história de Neemias cativa o nosso coração. Por quê? Dentro do contexto histórico, Neemias é um profissional muito bem sucedido, que todo mundo quer. Ele trabalha para o governo, ele tem uma vaga no governo, ele é um homem de confiança, todo mundo aqui sabe muito bem. Ele é copeiro de Artaxerxes. Eu preciso aqui só clarear isso. Não é um lavador de copo na pastelaria do China. Ele é alguém que desfruta do privilégio de ter acesso ao rei quando a própria esposa não tem. Ele tem um acesso livre, porque ele que prova comida, ele que prova bebida. É alguém de confiança, ele é alguém bem sucedido. Só que ele entende, tudo que eu tenho não é para mim, é para a obra de Deus. Capítulo 1 vai conversar com Anani. Seu irmão diz, os que estão lá estão em miséria, os que ficaram em Jerusalém estão em aperto. E mais, segurança pública está um caos, não tem muros. Comércio está um caos, não tem portas. Comércio da cidade está nas portas. Judiciário está falido, porque os juízes não tinham comarcas, fóruns, eles julgavam nos muros e portões da cidade. Judiciário está falido, segurança está falida, comércio está falido. Neemias ouviu, chorou, lamentou, jejuou, e aqui é que eu vou gritar isso aqui. E ele não fica só fazendo isso, não é só orar, não é só jejuar, ele toma a iniciativa, gente, de ser um homem resposta de Deus para o seu povo. Ele vai até o rei, ele pega cartas, vocês já conhecem. O que é mais bonito é que ele influencia quem está em aperto, quem está em miséria, quem está em sofrimento, quem está em caos, quem está debaixo da insegurança. Lembra que eu disse? Judiciário falido, segurança
segurança pública falida, comércio falido, mas Neemias consegue articular, ele consegue mobilizar, e está lá o povo, com lei de pedreiro numa mão, espada na outra, com uma mão a gente trabalha, com a outra a gente defende a nossa casa, com uma a gente edifica, com a outra, se precisar, sai do livro, porque estamos numa grande obra. Aí, aleluia. Glória. Olha para a liderança desse homem. Eu preciso articular isso e dizer uma palavra agora, uma boa notícia para você, pastor. Seja numa catedral, seja numa igreja de porte médio, onde você estiver, escute isso. Lá você foi posto para influenciar. Mas Márcio, lá onde eu estou, tem gente com pouca cultura, tem gente que não tem nenhuma expressividade. Aonde eu estou, a igreja é composta de pessoas simples, que pouco estudaram, que trabalham, quem sabe, em serviços muito simples, que ganham muito pouco. Mas lembre, pastor, você foi plantado ali para influenciar a cultura dessas pessoas. Você foi plantado ali para mudar a realidade dessas pessoas. E me desculpe, a gente é pentecostal, e o pentecostal, ele tem um diferencial. O nosso diferencial pneumático é esse. Nós cremos na ação do Espírito Santo, que pode mudar, transformar cenários desérticos em bosques e mananciais. Esse é o nosso diferencial. Nossa palavra não é uma palavra de persuasão, mas é uma palavra baseada no poder do Espírito. E eu quero, baseado no poder desse Espírito Santo, de olhos bem abertos, vacinar essa profecia para os senhores. Aonde os senhores estão, o lugar vai mudar para a glória do Senhor. Aonde os senhores estão, Deus os colocou para mudar a cultura, para fazer a diferença naquele lugar. É isso aí. Aleluia. No exercício do ministério de pregação, eu preguei em Santa Helena. Não sei se alguém conhece. Santa Helena fica no Paraná, um lugar rurícola, bem simples. Eu posso descer aqui e quebrar um pouquinho o protocolo? Não pode? Um lugar bem simples, de gente do canavial. Escutem isso aqui, irmãos. Gente do canavial, gente que ia para a igreja com chapelão e a mão de bar adorar Jesus. E eu fui convidado a pregar em Santa Helena. Tinha pregado em Medianeira, cidade muito bonita, né? Bonita demais, cidade medianeira. Tinha pregado em Toledo, onde está as fazendas da Sadia. E após ministrar, o pastor me viu e disse: eu queria que o senhor pregasse lá na minha igreja em Santa Helena. Eu disse: senhor, qual é a dificuldade? Ele: pastor, lá meu povo é simples. Eu disse para ele: mas eu também sou simples. Se tiver café, tiver um bolinho, bolo não tem não, mas tem cuca. Foi aquela brincadeira comigo, né? Quem já foi no sul sabe o que é. É um bolo que eles fazem de nata, cuca. E ele disse: lá tem cuca, se o senhor quiser tomar cuca, ele sabe com chimarrão. Eu disse: então fechou, pastor. Então, irmãos, fui àquela igreja. Que igreja linda, toda sofisticada. E paz, meus senhores, nós entramos e olhava, pastor Roberto, e só havia mato de um lado, mato de outro, vaca de um lado. E eu disse: meu Deus, aonde eu estou entrando, Senhor? Estrada de barro. Irmão, que vamos, daqui a pouco nós vemos irmãos chutando. Irmão com aquele chapelão, a mão sujinha de barro. Muito maravilhoso. E eu no final perguntando: pastor, me conta a história da igreja. Ele disse: a história da igreja, um alemão aceitou Jesus aqui. Ele começou a citar o nome de pastor, eu não vou fazer isso aqui. Ele começou a citar o nome do pastor. O pastor começou um culto na casa desse alemão. Na verdade era um pequeno sítio. Ele começou o culto lá. Jesus batizou o alemão com o Espírito Santo, batizou a esposa, e ele começou a convidar outros alemães e começou a convidar o pessoal que trabalhava com ele cuidando de porquinho. Daqui a pouco Jesus começou a salvar, começou a batizar, e aí muitos deles, escuta isso aqui, muitos deles não sabiam ler, não sabiam escrever, trabalhavam como ninguém na agricultura e na pecuária, mas não sabia ler nem escrever. O pastor começou a botar na cabeça deles: nós vamos estudar. E aí o povo: nós vamos estudar, pastor. E aí você pergunta: por que isso? Porque eles queriam conhecer mais de Deus, eles queriam ler mais a Bíblia. Quando o pastor me contou isso, eu me lembrei do avivamento do país de Gales, quando o jovem Edward Roberts começou a oração dele: curva o nosso coração, Senhor, curva a igreja, Senhor. Nesse avivamento, você sabe que
que mais de 200.000 almas foram ganhas para Cristo, fora a influência deste avivamento. Mas o que chama atenção, se você lê o livro Avivamento no País de Gales, você chora, porque mineiros brutos, que muitas das vezes batiam na esposa, viviam aqui, embriagados, ébrios, quando aceitavam a Jesus, iam para o colégio se matricular, porque eles queriam ver o que Deus falava na sua palavra. É o que Lutero dizia: a Bíblia é a manjedora que traz Cristo para o nosso coração. E como o povo vai ouvir a voz de Cristo se não ouvir a palavra? Lá em Santa Helena, o pastor falou agora, pastor, só está vendo aquele senhor ali? Aquele senhor tem 70 anos, está terminando o 2º grau, porque ele disse: eu vou virar teólogo nessa igreja, pastor. 70 anos, pastor Marco Leão. Eu estou olhando aqui, irmão, meu coração, Deus dá para a gente esses privilégios da gente ver isso e compartilhar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, povo que não sabia ler, não sabia escrever, você vai lá, gente, o povo que você para ouvir, tem o seu sotaque, claro, é regional isso, mas você para ouvir, que graça nas palavras, gente que ama a palavra de Deus. E aí está aqui, uma igreja que começa com gente com calo na mão, barro na face, você entendeu bem? Gente que não sabia ler, gente que não sabia escrever, e eu torno a gritar aqui, e eu espero que os pastores pentecostais agora se manifestem com graça, porque vocês têm liberdade de entoar adoração a Deus como quiserem nessa manhã. Espero que vocês nessa manhã sintam-se à vontade para adorar, escutando isso, assim como aconteceu em Santa Helena, no País de Gales, que é um avivamento histórico. Deus está levantando pastores, para quê? Para mudar a realidade de onde estão plantados. Eu quero, em nome de Jesus, para te ensinar essa profecia de olhos abertos. Lá onde você está, você será influência. Jovens irão para a faculdade. Mas são jovens que o pai está na droga, que o pai está na cadeia. Você será influência, pastor. Você será a resposta de Deus daquela comunidade onde Deus se plantou. Isso aí, aleluia. Só tem miserável, só tem pobre, não tem justiça, sofrimento. A Neemia está lá, está todo mundo desmontado. Neemia está lá, está todo mundo unido por uma causa. Que o vento do Espírito sopre nesta manhã e você entenda, não desfaleça, não desanime, não abra mão do seu chamado, pastor. Deus me chamou para marcar uma geração, Deus me chamou para influenciar. Aleluia. Para fechar o sermão com o último tópico, eu preciso dizer isso antes de fazer a ligação com o tópico e encerrar o sermão. Neemias entende, eu não posso influenciar só os grandes. Esse talvez seja o maior pecado que nós temos, não generalizando, porque toda generalização é tola, mas boa parte do neopentecostalismo, igrejas convergentes da nossa contemporaneidade, visam apenas, e eu já vi isso, já fui convidado a pregar a igreja, o pastor dizer: aqui eu não quero fulaninho da comunidade, aqui a gente quer uma grande elite. E eu falo com os senhores de peito aberto. Peito aberto, ele ficou chateado, perdi a agenda, mas fiz o que Deus me ordenou. Ele dizendo para mim: eu não quero gente pobrezinha, da comunidade que não, eu quero a nata, eu quero a elite. Isso é um pecado diante de Deus, porque nós somos levantados para influenciar quem está em cima, mas também para quem está embaixo. A igreja precisa conciliar, pastor Odião, esse equilíbrio. E é nesse sentido, pastor, que você não deve abrir mão do seu chamado, principalmente pentecostal. Nós somos muito criticados, principalmente nas redes. Os novos gurus do YouTube estão aí batendo no pentecostalismo, mas nós temos um diferencial. A nossa igreja não é uma igreja elitizada, nós vivemos. Eu vou falar bonito, me permitam fazer isso, mas eu vou simplificar depois, eu vou explicar depois. Nós vivemos na íntegra, o sacerdócio universal dos cristãos, que quer dizer que na igreja nós entendemos, não há oligarquia para Deus levantar, não há elite. Deus levanta a doméstica, Deus levanta o fazendeiro, Deus levanta o filho de pedreiro, Deus usa como quer, na hora que quer. Toda mulher prova! Sabe, pastores, em igrejas históricas só fala quem tem academia, quem tem 2 faculdades. Eu ministrei uma, daí eu falo com carinho,
para que ninguém sofra. Ministério é uma igreja presbiteriana. E o pastor disse para mim, o senhor é muito eloquente. Dava um bom presbiteriano. Eu disse, não, sou um bom presbiteriano. Que eu saí do morro. Ninguém acreditava. Eu não tenho ninguém da minha família que foi pastor. Fui o primeiro pastor da minha família. Criado sem pai, sem conhecer pai. Padrasto alcoólatra, batia em mim, minha mãe, meu irmão. 13 anos eu estava na rua, com uma nova menina aqui na cintura, uma bereta nas costas, dizendo, vou matar ele. Graças a Deus, Jesus chegou primeiro. Aleluia. Todo mundo dizia, vai estudando. Todo mundo dizia, pastor Alberto, moleque não chega aos 17. Graças a Deus, Jesus chegou bem antes dos 17. E eu já estou chegando aí perto de 50, porque Jesus é bom de vai chegando aqui. E aí, olha para cá. Eu disse para esse pastor, eu vim do morro, acho que o senhor nem sabe onde é, lá na rua de Magia, aqui em Metrópole, lá onde Judas perdeu a bota e mais alguns acessórios. E ele olhando para mim, eu disse, só que alguém acreditou em mim. Um pastor doido disse, você vai ser pastor, você vai ser pregador, meu filho, escuta a minha palavra, ora, jejua. Um moleque sem pai, sem ninguém na família pastor. E hoje fui o único da minha família que, além de ser pastor, tive o privilégio de andar por alguns países para a glória do Senhor nosso Deus, ministrando a poderosa palavra do Senhor. Então nós pentecostais, pastor Marco Levou, vivemos isso na íntegra. Precisamos não esquecer desse equilíbrio. Nós entendemos, Deus pode alcançar o empresário aqui no Parque São José, Deus pode alcançar o empresário lá em Chavante, lá em Nova Aurora, mas também Deus vai alcançar quem está na boca, Deus vai alcançar quem está lá na prostituição, vai trazer para cá, vai transformar em digno. Aleluia! Nosso diferencial. Não abrimos mão desse diferencial. Sabe? Porque viver isso, aqui ó, viver fora disso, é viver em desequilíbrio. Entendemos, fomos chamados para influenciar quem está em cima, quem está do lado e quem está abaixo. Deu para entender? Porque isso é o que o Evangelho faz. O Evangelho nivela. É isso aí. Claro, por herança adâmica, todos nós deveremos receber o castigo, a morte e a maldição. E, sobretudo, como filhos da ira, experimentaremos a ira. Eu posso fazer uma brincadeira? Ninguém se ofende? Tem uns assembleando aí que está acreditando que vai ficar na tribulação. Irmão. Quem quiser que fique. Outro dia, eu pregando numa Assembleia de Deus em São Caetano do Sul, o irmão veio para mim, só acredita que a igreja vai ser arrebatada? Eu disse, acredito, porque a Bíblia... Não existe nada para arrebatamento. Aí eu, opa, peraí, peguei o celular, abri lá a Bíblia que eu tenho com Strong Tires, aí peguei e li o texto grego para ele, quando acabo de fazer, eu não tenho a palavra, rapaz, arrebatar, sequestrar, tirar a força. Eu disse, você pode até falar que não acredita, mas que tem. Que tem. Ele, mas como? A igreja sempre passou por tribulação. Epa, aí está o diferencial. A igreja passou por tribulação e sempre vai passar quando estiver em cima. É a agonia, é as dores daquela que está de fora. É o que na escatologia a gente chama literalmente, presta atenção, gente, o já e ainda não. O reino já está presente, mas ainda não foi consumado. Nós estamos esperando o rei vir para buscar a igreja. Enquanto ele não vem, esse povo vai cantando Maranata, 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 Maranata. Então, a gente vai sentindo as dores de parto. Mas escute-me, por favor, eu disse para ele, se você quiser ficar na tribulação, fique, irmão. Porque a grande tribulação, Apocalipse 5, 6 em diante, o que ela é? Derramado o cálice da ira de Deus. Eu volto. Por natureza, éramos filhos da ira, mas agora não estamos debaixo de ira. Não estamos debaixo de condenação. Isso que o Evangelho faz, ele nivela aqui, ó. De destinados para a ira, destinados para a dor. Agora, fomos destinados para uma glória maior. Pastor, não deixe esse sermão morrer no seu púlpito. Não deixe, por favor, no seu púlpito. Fique sem a explanação disso. Está chegando o dia onde a gente vai para um lugar aonde ladrão não rouba, traça não corrói. Nós iremos para um lugar. É gostoso sentir a presença. E eu, no meu coração, há de falar isso. É gostoso sentir a presença de Jesus no culto, pastor Legão. Você vê que o semblante chega a mudar, pastor Herodião. Sorriso nos lábios, porque a presença de Jesus acalora o nosso coração, mas ela também exercita nossos músculos espirituais. Se é gostoso sentir
sentir a presença? Já imaginou quando a noiva subir, passa pelo tribunal de Cristo, recebe galardão, e aí vem as bodas. O que é bonito na boda não é que eu vou ver Abraão, não é que eu vou ver Isaac, não é que eu vou ver Jacó, não é que eu vou ver Paulo, não é que eu vou ver João. O que é bonito nas bodas é que vem o noivo para servir a noiva, vem o noivo para servir a noiva. E eu acho que você conhece, você vai me ajudar só com esse pedacinho. E aí, irmãos, Feliciano Amaral tornou imortal uma canção quando ele dizia assim, ó: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura. Eu creio num Cristo que é vencedor. Escuta essa. E um dia também. Aqui, ó, líder, cuide de você. É isso aí. Você pode isso para o líder do seu lado, diga, líder. Cuida de você. Cuida de você, meu Deus. Fala para o Timóteo. Aqui, ó, cuida de ti. Eu disse a semana dizendo, pastores, não é fácil o exercício do pastorado. Às vezes nos arremete ao deserto da solidão, da ingratidão. E por favor, não faça como esses indivíduos que trazem blasfêmia ao nome do Senhor. Você tem apóstolos, bispos, supostos pastores amaldiçoando pessoas. Isso é de doer no coração. Porque o líder igual a Jesus, aqui ó, mesmo sabendo que tem um Judas para trair, irmão, está lá lavando os pés dele. Você não mexe com a gente não, pastor Julião? Ele sabe de antemão. Eu não sei quem vai me trair, o Senhor não sabe quem vai me trair. Mas Jesus já sabia, sendo ele presciente. Mas mesmo assim, oferece o amor. Por que eu estou falando isso? Porque no exercício do pastorado vão haver traições, deslealdades, infâmias. Isso é normal acontecer no exercício do pastorado, senhores. Isso vai acontecer. Esse jovem pastor com carinho, mas cuida do seu coração. Não seja um pote de fel na sua comunidade. Não seja um pote de fel, seja um vaso de bálsamo. É isso aí. E comumente pessoas
que não estão nutrindo sua alma, irmão, se tornam Saul. São muito bons. E eu não duvido de chamar. Porque quem chamou Saul foi quem? Foi o diabo, gente. Foi Deus. Mas no meio do... Você entendeu? Desviou do propósito. E aqui, eu alerto com muito carinho. Pastor, cuida do teu coração. Cuida da tua alma. Na pandemia, eu fui muito criticado. E talvez alguém aqui se ofenda com eu vou dizer. Porque eu gosto de praticar esportes. E eu saio para a corrida, irmão. Já estou, ninguém diz, mas eu já estou já no auge dos meus quase 47 anos de idade. Ninguém diz, geralmente a pessoa fala, você tem cara de garoto. Mas eu já sou no finalzinho da década de 70, é verdade, né, irmão? Então, eu lembro-me de pastor, inclusive eu falo com tristeza, um pastor que chegou a falecer, ele me criticando. Irmão, vaidade, pura vaidade, porque me encontrou fazendo uma corrida, nada demais, fazendo barra, pracinha. E eu disse para ele, pastor, eu preciso cuidar, pastor. Eu quero, em nome de Jesus, até os 70 estar pregando com força de 20. Em nome de Jesus, pastor. E eu quero, em nome de Jesus. Graças a Deus, eu sempre faço check-up. Mas chateado não, vai fazer o check-up. Será que eu estou sendo boca de Deus para alguém aqui essa manhã? É aquele que o pessoal tem medo, mas meu irmão, vai na fé de Jesus, vai que Deus é contigo. Eu já tive que fazer, e é verdade, irmão. Para o homem é constrangedor, mas é melhor você preservar a sua vida. Faça o que tem que ser feito. E eu disse isso para esse pastor, eu disse, pastor, fui fazer meus exames, está tudo bom, o sangue está bom, o coração está bom, graças a Deus, pastor. O médico até falou, você precisa só perder mais uns 2 quilinhos. Aí você chega no seu top. Eu pensei comigo, eu não quero perder esses 2 quilos, senão eu fico magro demais, começa a aparecer que é negócio cavado no rosto, tá bom do jeito que eu estou. E esse pastor começou a argumentar comigo, não sei para quê, irmão. Você tem que estar na obra. Eu disse, pastor, eu estou na obra, mas também estou cuidando. Você entendeu? Tem que entender. Porque como você fala de cura, de cuidado para alguém se você não se cuida? É isso aí. É isso aí. Quem sabe muito bem, senhores são pastores? É isso aí. Nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. É isso aí. Esse pastor veio a pandemia, irmãos, falou com tristeza. Não demorou 2 dias, foi embora. A esposa dele veio conversar comigo, triste, e eu falo isso com tristeza. Ela, pastor, eu queria que ele tivesse escutado o senhor. Acima do peso, problema de hipertensão, problema de... Ela começou a arrebentar a mamãe e falou, tanto problema que eu fiquei, meu Deus do céu, como esse senhor está vivendo? Aqui, ó, pelo Filho da Graça. Pelo Filho da Graça. Por isso, nessa manhã, cuida de ti mesmo. Cuida. Pastor, insistir. Não perca a oportunidade de estar com outros pastores. O exercício do ministério é solitário na sua paróquia. Mas não precisa ser assim. Aqui você tem gente de bem para conversar, para dialogar, para orar junto. Para quem sabe, né, pastor Alberto? O senhor nunca me convidou, não, já estou jogando isso. Quem sabe, né? A gente que é sacerdote, gosta de ver a gordura, né, pegando fogo no altar. Deu para entender? Aqui você tem amigos para isso. É mistério, é uma revelação. Você tem amigos para isso. Você não precisa ser solitário. Você não precisa. Cuida do seu coração. Arrume um bom amigo para papear. Sabe por quê? No exercício do ministério há muitas bombas que caem no gabinete pastoral. É a mulher que está com 30 anos de casamento, se encantou pelo novinho. É o sujeito que já está 40 anos casado e agora está procurando a ecuia pocotó. E isso cai tudo no teu colo. Você precisa cuidar do teu coração, pastor. Eita, que é boa essa palavra. E não é apenas no corpo. Encerro. Cuide de sua alma. Participe quando puder de encontros como esse. Reuniões de liderança, reunião de pastores. Porque aqui a gente não está só para tratar de assuntos convencionais. Faz parte. Mas aqui também estamos nutrindo a nossa alma para a glória de Deus. Então, cuide.
Não seja desvazelado. Eu preguei na igreja União Pentecostal em Campinas, irmão. Fiquei uma semana na casa do sujeito. Um amigo me indicou uma semana pregando. Nessa uma semana, pastor Alberto, o sujeito pegar a Bíblia um dia sequer. Irmão, mas como aquilo me deu tristeza, eu disse, pastor, como o senhor consegue falar da palavra de Deus? Ele, irmão, com sua cabeça assim. Por isso que eu chamo você de fora. Eu disse, pastor, é legal convidar alguém de fora, mas o senhor é o guia da igreja. E claro, você não vai se ofender que eu vou falar. Pastor é sacerdote de igreja, ele pertence à comunidade sacerdotal, porque toda igreja é raça eleita, sacerdócio real. Pastor, na nova aliança é elevado, pastor Roberto, a um posto um pouquinho maior. Ele é o anjo da igreja. Por que anjo? Todo mundo sabe que a palavra anjo maná significa mensagem. Vocês são responsáveis de injetar, aqui ó gente, injetar nas veias da igreja o remédio da sã doutrina, para que ela não padeça quando eu anuncia. Senhores são responsáveis por isso. Por isso nessa manhã, cuida da tua vida espiritual, cuida de você. Tem um ditado, pastor, não tira a férias. Meu irmão, em nome de Jesus, chuta isso. Podendo, saia com sua família, saia com a esposa, saia com os filhos. Porque, aliás, você não é Superman. Por isso que Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo, cuida da doutrina, assim você vai salvar você e aqueles que estão ao seu lado. Não negligencie esses aspectos. E que Deus abençoe a igreja de Cristo nesta manhã, em nome de Jesus. Obrigado.